3 veículos da alma. O corpo material não pode existir sem os corpos psíquico e noético. Assim, um ser humano tem a seu serviço 3 corpos, através dos quais ele pode se expressar nos mundos correspondentes material, psíquico e noético. Isso significa que ele deve ter corpos noético, psíquico e material para se expressar no mundo material. O corpo material pode ser completamente abortado, como acontece com o fenômeno da morte. A personalidade autoconsciente humana então parte e se retira com seu corpo psíquico e noético para o mundo psíquico, onde vive da mesma maneira que viveu no mundo material. A maioria das pessoas comuns não está ciente da diferença entre o mundo material e o mundo psíquico quando elas passam para lá. Os iluminados dos séculos passados não apenas conheciam a existência desses corpos, como também faziam bom uso deles. São Paulo os conhecia, usava-os e mencionava-os em seus escritos. Dascalos. O ensino. O corpo material, o corpo psíquico e o corpo noético são os veículos da alma utilizados durante sua jornada pelos 3 mundos correspondentes da existência imaterial, psíquico e noético. Esses corpos são constituídos de substância correspondente ao mundo dentro do qual um ser humano vive e expressa seu eu, e dissemos que esses 3 corpos e os 3 mundos têm suas contrapartes etéricas, que os conectam. Esses corpos não são separados, mas coexistem simultaneamente. À noite, quando os corpos psíquico e noético se retiram do corpo material, ele entra no estado de sono. O corpo material é inutilizável sem os corpos psíquico e noético. No entanto, quando o corpo material é descartado na mudança que chamamos de morte, a personalidade autoconsciente então reside plenamente em seu corpo psíquico, mas, para que o corpo psíquico exista, ele também deve ter o corpo noético com ele. Porque o corpo psíquico e o corpo noético estão conectados e juntos chamamos isso de corpo psiconoético. Cada átomo do seu corpo material tem um átomo correspondente etéreo, psíquico e noético. Os corpos psíquico e noético têm a forma idêntica do corpo material, mas estão além do conceito de espaço mensurável. Esses corpos são como roupas que podemos tirar e vestir temporariamente ou, no caso de futuras encarnações, nossos corpos material, psíquico e noético atuais são substituídos por outros totalmente novos. Os corpos são como vestes cobrindo o raio do nosso espiritual eu. A roupa não é tão importante, é o eu que se veste na roupa que é importante. É necessário notar a diferença entre o temporário e o permanente, e entre os corpos temporários e o interior permanente que habita os corpos por um tempo. Encontramos nosso corpo material pronto para o nosso uso. Tudo o que temos que fazer é alimentá-lo, lavá-lo e vesti-lo. Com o karma permitindo, ele se desenvolve perfeitamente naturalmente sob a sabedoria do Espírito Santo. Estamos moldando e colorindo nossos corpos psíquico e noético o tempo todo. Nosso corpo psíquico é moldado e colorido pela qualidade e quantidade de nossas emoções, desejos e motivações. Da mesma forma, nosso corpo noético é moldado e colorido por nossos pensamentos e intenções. Se nossas emoções e pensamentos têm negatividade, sendo compostos de ciúme, raiva, ansiedade, desejos insalubres e pensamentos impuros, nossos corpos psíquico e noético são descoloridos de acordo. Ao mesmo tempo, existe o arquétipo perfeito do corpo psíquico e noético, que é guardado por nosso arcanjo guardião. Portanto, nosso trabalho em nosso desdobramento espiritual é aprender a moldar conscientemente nosso corpo psíquico e noético para que ele corresponda ao arquétipo perfeito. Claro, Cristo e certos mestres iluminados no passado vieram nos mostrar como isso realmente é. Em pessoas espiritualmente não despertas, o corpo psiconoético parece subdesenvolvido. Ele aparece como uma massa oval não moldada, assumindo as cores de acordo com os sentimentos e pensamentos da pessoa. Assim, enquanto trabalhamos para purificar nossas emoções e limpar nossos pensamentos, moldamos automaticamente nosso corpo psíquico e noético mais próximo de seu arquétipo perfeito. Nascemos neste mundo sem nenhuma percepção real de quem somos como personalidade até por volta dos 7 anos de idade. Até este ponto no tempo, tudo o que sabemos é nosso nome, gênero e ambiente imediato. No entanto, com o karma permitindo, nosso corpo material tende a se desenvolver adequadamente sem muito esforço de nossa parte. Nosso corpo material cresce do centro de cada átomo. É a vitalidade etérica que mantém a saúde do corpo e o faz crescer. Nossos corpos são um presente muito precioso de Deus e devemos amá-los e respeitá-los. No entanto, a pessoa comum não tem ideia sobre os outros 2 corpos superiores, mas o pesquisador da verdade conhece os corpos superiores de 2 maneiras. A primeira maneira é pelo conhecimento teórico. Você lê ou ouve sobre eles e entende que eles existem. A segunda maneira de conhecê-los é praticamente, o que significa que você começa a usá-los conscientemente. Até agora, você só os usou subconscientemente. Quando uma pessoa está sob raiva furiosa, essa pessoa não tem ideia de que está usando seu corpo psíquico subconscientemente, desperdiçando vastas quantidades de sua vitalidade etérica. Muitas vezes, quando as pessoas ficam com raiva, seu rosto fica vermelho e elas ficam quentes. Isso acontece porque elas estão fazendo uma fogueira de sua vitalidade etérica. Mas quando a raiva diminui, eles se sentem exaustos e drenados. Esta é a evidência da tremenda perda de energia resultante da raiva descontrolada. O resultado de tudo isso é uma perturbação na harmonia divina e nas leis que governam sabiamente a saúde de nossos corpos. O resultado da violação das leis são doenças e enfermidades. Quando uma violação prejudicial atinge um ponto de inflexão, a personalidade sofre dor e esta dor física, emocional ou mental persiste até que haja um equilíbrio ou restauração da lei divina. Quem é realmente responsável por essa dor e sofrimento? Algumas pessoas culpam Deus. Uma mulher raivosa que tinha úlceras ruins e precisava de uma operação veio a Dascalos. Ela disse a ele, eu acreditava em Deus uma vez, mas agora não acredito que Deus exista. Por que eu deveria ter que sofrer essa dor no estômago e passar por uma cirurgia para remover essa úlcera? Diga-me por que Deus me deu uma reviravolta tão ruim. Dascalos respondeu, foi isso que te fez chegar à conclusão de que Deus não existe? Deus por acaso te ensinou a viver de uma maneira raivosa para perturbar seu estômago e criar esse problema? Todos sabemos que ansiedade, preocupações e raiva criam tais condições. Infelizmente, a senhora não havia assumido nenhuma responsabilidade por suas próprias falhas e transferiu a responsabilidade de seu alimento para Deus.
Como podemos ajudar uma pessoa que não assume absolutamente nenhuma responsabilidade por suas próprias ações? Primeiro, o pensamento da pessoa deve ser curado para parar de colocar a culpa nos outros, para se tornar consciente da causa real e para restaurar voluntariamente o equilíbrio. Se isso puder ser feito, então uma cura duradoura é possível. Os médicos estavam confiantes de que a cirurgia era necessária porque esta senhora tinha uma úlcera profunda, mas Dascalos mostrou a ela outro caminho. Ela mudou sua atitude, abandonou a raiva e foi curada das úlceras sem cirurgia. Hoje ela é uma pessoa diferente. Não mais ela fica com raiva, acordando de manhã pronta para atacar. Mas quando a raiva diminui, eles se sentem exaustos e drenados. Esta é a evidência da tremenda perda de energia resultante da raiva descontrolada. O resultado de tudo isso é uma perturbação na harmonia divina e nas leis que governam sabiamente a saúde de nossos corpos. O resultado da violação das leis são doenças e enfermidades. Quando uma violação prejudicial atinge um ponto de inflexão, a personalidade sofre dor e esta dor física, emocional ou mental persiste até que haja um equilíbrio ou restauração da lei divina. Quem é realmente responsável por essa dor e sofrimento? Algumas pessoas culpam Deus. Uma mulher raivosa que tinha úlceras ruins e precisava de uma operação veio a Dascalos. Ela disse a ele: eu acreditava em Deus uma vez, mas agora não acredito que Deus exista. Por que eu deveria ter que sofrer essa dor no estômago e passar por uma cirurgia para remover essa úlcera? Diga-me por que Deus me deu uma reviravolta tão ruim. Dascalos respondeu: foi isso que te fez chegar à conclusão de que Deus não existe? Deus por acaso te ensinou a viver de uma maneira raivosa para perturbar seu estômago e criar esse problema? Todos sabemos que ansiedade, preocupações e raiva criam tais condições. Infelizmente, a senhora não havia assumido nenhuma responsabilidade por suas próprias falhas e transferiu a responsabilidade de seu alimento para Deus. Como podemos ajudar uma pessoa que não assume absolutamente nenhuma responsabilidade por suas próprias ações? Primeiro, o pensamento da pessoa deve ser curado para parar de colocar a culpa nos outros, para se tornar consciente da causa real e para restaurar voluntariamente o equilíbrio. Se isso puder ser feito, então uma cura duradoura é possível. Os médicos estavam confiantes de que a cirurgia era necessária porque esta senhora tinha uma úlcera profunda, mas Dascalos mostrou a ela outro caminho. Ela mudou sua atitude, abandonou a raiva e foi curada das úlceras sem cirurgia. Hoje ela é uma pessoa diferente. Não mais ela fica com raiva, acordando de manhã pronta para atacar ou criticar os outros, alegando que eles estavam arruinando seus nervos. Ela não anda procurando um motivo para ficar chateada ou sentir que os outros são contra ela. Ela realmente mudou. Agora, o ganho real dessa cura foi mais do que apenas curar a úlcera perigosa. O ganho real foi que ela conseguiu se curar de uma personalidade insalubre que criou a úlcera. Para curas duradouras, devemos tratar a causa e não apenas o sintoma, que neste caso era a úlcera. Todos sabemos que estamos vivendo em um corpo material e temos um corpo psíquico, que alguns chamam de corpo astral. Astral vem do latim e significa estrela. Temos um corpo noético. São Paulo chamou este corpo de corpo espiritual. Em nosso sistema, chamamos de corpo noético para não confundi-lo com a palavra espírito, que é a natureza de Deus e também nossa própria natureza divina. Esses três corpos são independentes um do outro. Um místico avançado pode conscientemente, à vontade, deixar seu corpo material e viver mais plenamente em um corpo psíquico nos mundos psíquicos, mas este corpo psíquico ainda deve ter o corpo noético conectado e entrelaçado com ele para viver. Da mesma forma, um místico muito avançado pode conscientemente deixar o corpo psíquico e viver ainda mais plenamente apenas em seu corpo noético. Além disso, um místico ou pesquisador da verdade residindo apenas nos mundos noéticos, que se expressa como uma alma e não apenas como uma personalidade, pode reaparecer nos mundos psíquicos, como aquele que abortou seu corpo material e psíquico e agora habita plenamente nos mundos noéticos pode materializar um corpo material para usar nos mundos materiais. Através da força de sua própria vontade, eles podem ser vistos, apertar as mãos, conversar e fornecer ajuda física real. Como seres humanos, temos à nossa disposição três corpos, que podemos usar para nos expressar nos três mundos correspondentes da existência. Não pense que nenhum desses três corpos é seu eu. Devemos entender a diferença e aprender a separar o eu dos três corpos que o eu usa. Um pesquisador avançado da verdade é um mestre desses três corpos e pode expressar seu eu completamente em qualquer um dos três mundos da existência com um corpo correspondente. Estes são conhecidos como os ajudantes invisíveis, os irmãos da misericórdia. Eles podem se materializar em qualquer lugar da Terra e dar assistência física. A distância não é uma limitação para os ajudantes invisíveis. Eles se comunicam entre si, não importa quantos quilômetros estejam separados. Estes não são os pesquisadores médios da verdade, mas os mais avançados. Estes são aqueles que tiveram sucesso em assimilar sua personalidade eu com o eu alma. Eles superaram sua personalidade e a colocaram sob a orientação e controle de seu eu interior. Eles sabem quem são como uma personalidade eu e o que são como uma alma eu. Este é o desejo ardente de Dascalos para todos nós. Pode ser difícil de fazer, mas isso não é impossível. Outros fizeram isso antes de nós e um dia faremos isso também. O que precisamos é da intenção plena e do desejo não conflito de sermos de serviço aos nossos semelhantes. Desde o momento em que expressamos o desejo de amar e ajudar os outros, as grandes inteligências ao nosso redor se alegram e nos dão ajuda. Portanto, nunca estamos sozinhos em nosso esforço. Estamos falando sobre nossos três corpos, mas qual é a relação entre os corpos material, psíquico e noético? Novamente, se o corpo psiconoético é retirado do corpo material por um período prolongado de tempo, o corpo material morre. Isso ocorre porque a retirada do corpo psiconoético faz com que a contraparte etérica do corpo material se retire completamente. Quando isso acontece, priva a força vital da matéria física que compõe o corpo e o corpo começa a se decompor. As contrapartes etéricas dos corpos são tanto o espaço entre os corpos quanto o elo que conecta esses corpos. Podemos ensinar sobre os três corpos e mostrar confirmações de outros mestres iluminados que encontraram esses outros corpos. As instruções são dadas, sempre foram dadas e continuarão sendo dadas por aqueles que sabem, mas isso não é suficiente.
Essa informação pode apontá-lo na direção certa, mas todos têm que fazer seu próprio esforço para investigar e ter sua própria experiência direta. Todos, de acordo com as instruções de Cristo, devem conhecer a verdade por si mesmos. Podemos aceitar intelectualmente a verdade de uma autoridade conhecedora e confiável, mas para realmente conhecer a verdade e ser libertados, devemos ter a experiência direta da verdade nós mesmos. Todos esses professores iluminados de todos os tempos basicamente disseram a mesma coisa. Não importava em que época estavam vivendo ou onde estavam vivendo no planeta, todos encontravam a mesma verdade repetidamente. Um homem ou uma mulher em qualquer nação tem a verdade disponível, mas o que é necessário é pesquisar e investigar essa verdade. Alguém pode dizer, não estou interessado nisso ou o que importa, não tenho tempo para investigar essas coisas. A resposta a essa atitude é que as pessoas precisam estudar essas coisas porque muitas pessoas estão vivendo uma vida insatisfatória e sofrendo em algum grau. Ninguém pode tirá-lo de seu sofrimento a menos que você esteja aberto a conhecer a verdade. Essa pessoa pode perguntar, estou realmente no inferno? Definitivamente, se eles estão sob a ilusão da separação, tendo ciúme, animosidade e sentindo que os outros são seus inimigos e lutando contra eles. Para sair de tais problemas e sofrimento, temos que encontrar a verdade. Para ser livre, devemos acordar para as ilusões que o egoísmo apresenta como verdade. Ao olhar para as pessoas ao redor, você notará que aqueles que negam a verdade são as pessoas mais infelizes da Terra. Agora, sem entendê-lo, todas as noites cada um de vocês sai de seu corpo material enquanto dorme na cama. Toda noite, a personalidade autoconsciente junto com o corpo psiconoético deve se retirar do corpo material. O éter criativo do corpo material sempre permanece com o corpo material quando os outros corpos se retiram durante o sono. Durante este tempo, o Espírito Santo usa o éter criativo para fazer reparos e restaurar a saúde do corpo material. A maioria das pessoas não trabalha conscientemente para desenvolver seu corpo psíquico ou noético. Portanto, todos têm esses corpos, mas eles são basicamente nativos. Para ativá-los e desenvolver o corpo psíquico, devemos usar o corpo noético. Isso significa que para controlar emoções e desejos, devemos usar nossa mente para pensar de uma maneira razoável. Ao fazer isso, colocamos em movimento o funcionamento de nossos corpos psíquico e noético. Desenvolver nossos corpos psíquico e noético é semelhante ao corpo material. Se não movermos nosso corpo material, ele ficará atrofiado, fraco e inutilizável. Um corpo material simplesmente não funcionará adequadamente sem atividade e uso. O mesmo é verdade com os corpos superiores psíquico e noético. A vida humana requer que usemos nossos três corpos em pelo menos algum grau. Portanto, um objetivo de um pesquisador da verdade é aprender a distinguir esses corpos e usá-los conscientemente. Eventualmente, para o pesquisador da verdade não há sono. O que significa que, após colocar seu corpo material para dormir todas as noites, o pesquisador se retira dele e continua vivendo nos mundos psíquicos assim como fez no mundo material. Um pesquisador muito avançado, como autoconsciência, não dorme nem sonha, mas desfruta de uma continuação de consciência nesses mundos superiores. Agora, o caminho para alcançar esses estados elevados começa com a análise de seu eu de personalidade. Isso é feito para chegar à verdade honesta sobre quem você é como uma existência temporária e o que você é como um ser eterno. Isso não é fácil. Para fazer, porque como personalidade você não pode entender imediatamente essa realidade sem espaço. A personalidade limitada de tempo e espaço-lugar não pode entender completamente sua própria fonte limitada enquanto ainda está encapsulada nos três corpos. Isso não significa que não somos capazes de conhecer algo da verdade disso enquanto ainda vivemos nesses três corpos. Claro, tudo isso requer tempo e prática por parte da personalidade para se alinhar e sintonizar a fim de compreender sua fonte. É preciso esforço para poder discernir sua natureza divina de suas expressões humanas. Leva tempo e esforço porque temos essa personalidade humana temporária com um corpo material, um corpo emocional e um corpo mental, com os quais nos identificamos erroneamente. Esse pequeno eu temporário com seus três corpos é um produto de tempo, espaço e lugar. Algumas pessoas confundiram seu eu com seu corpo material. Sem saber sobre o corpo psíquico, muitos pensam que são suas emoções. Sem saber sobre o corpo noético, o corpo mental, muitos pensam que são seus pensamentos. Cada um de vocês está atualmente em uma autoconsciência mundana e vivendo em seus três corpos. Isso é comum a todos nós. A questão real é quão desenvolvidos estão seus três corpos e quem você está vivendo nesses corpos. Todos estão constantemente criando uma personalidade eu que eles identificam erroneamente como seu verdadeiro eu. A personalidade não é Deus, mas tem Deus nela. Isso você descobrirá por meio da autoanálise dos três corpos. Isso significa conhecer os três corpos, sua natureza e suas expressões. Saber usá-los corretamente revela o eu que está aprendendo a usar os corpos. Suponha que o corpo material de um homem seja destruído em uma explosão. Imediatamente você verá esse homem em seu corpo psíquico nos planos psíquicos. Após viver algum tempo nos planos psíquicos, ele passará para os planos noéticos e continuará existindo em seu brilhante e luminoso corpo noético. Não há morte, mas uma continuação da vida em níveis cada vez mais elevados. Cristo estava apontando para isso quando disse, e não temais aqueles que podem matar o corpo, eles não podem fazer nada à alma. Já afirmamos muitas vezes que nossos corpos são nossos, mas não somos nossos corpos. Eles são criados e mantidos para nós pelos arcanjos e nos encontramos vivendo nesses corpos como uma personalidade. Os corpos são de natureza espiritual sagrada. No entanto, mesmo como personalidade, somos logóicos. Os ensinamentos e práticas dos pesquisadores da verdade permitem que você mude seu centro de consciência de receber impressões no mundo material para receber impressões nos mundos psíquico e noético. Preste atenção a esta dica, você muda o centro de sua consciência do mundo material para o psíquico e depois para os mundos noéticos. Quando você puder fazer isso, será capaz de distinguir a diferença entre os vários mundos. Mais importante ainda, você será capaz de distinguir a diferença entre sua vida como personalidade e seu verdadeiro eu, que é a própria vida. Esta é a autorrealização que buscamos. Uma vez que você a reconheça, você pode viver essa realidade vivendo em coordenação com ela.
Você pode se assimilar com essa grande verdade que está dentro de você. Isso nos liberta de nossa personalidade com suas forças e fraquezas limitadas. Esta lição é uma parte fundamental de nosso ensino e deve ser bem estudada porque devemos ser capazes de diferenciar os dois estados dos quais falamos. Um é o dos corpos, que são de natureza espiritual sagrada. O outro é a autoconsciência que se expressa através dos corpos. Isso significa saber a diferença entre a alma eu e o vestuário, dos três corpos em que a alma eu está vestida. Isso começa com nossa prática de introspecção. Devemos saber o que estamos fazendo e onde estamos em qualquer um dos três mundos da existência. Ao mesmo tempo, sentimos que somos o eu que é superior aos três corpos e aos mundos que eles habitam. Devemos elevar nossa consciência para níveis mais elevados para ver todos os diferentes mundos da existência de cima. Ver tudo isso dessa perspectiva como um ponto de autoconsciência, que pode se mover para qualquer lugar nesses mundos que desejar. Quando você alcançar esse estado, será capaz de entrar na superconsciência de autoconsciência. Então, na superconsciência de autoconsciência, você estará livre para se mover para as esferas superiores além dos três mundos da existência. Quando você faz isso, percebe que nenhuma felicidade encontrada na Terra pode se comparar à felicidade encontrada nos reinos superiores. O desejo de felicidade que você busca na Terra está constantemente se movendo de um objeto ou experiência para outro, assim como uma chama em um fogo de lenha se move de um tronco para outro enquanto queima. Se você persegue desejos dessa maneira, a felicidade será apenas um momento passageiro antes que você queira mais felicidade. A prática, visão geral. Cada pessoa, neste momento, está vivendo simultaneamente em três corpos sem saber, o material, o psíquico e o noético. Quão ativos eles são? Todos estão usando seus corpos materiais. Eles estão usando seus corpos psíquicos, o corpo de suas emoções, mas o fazem principalmente de forma subconsciente ao expressar desejos e emoções. Esses três corpos estão constantemente passando por mudanças. Nossos três corpos estão conectados como um todo, e vivemos neles e nos expressamos através deles nos mundos materiais, psíquicos e noéticos análogos. Uma das práticas de um pesquisador da verdade é aprender a distinguir, conhecer e usar esses corpos conscientemente. Com nossas práticas, equilibramos e harmonizamos nossos três corpos, energizamos, restauramos a saúde e estabelecemos harmonia completa em nossa personalidade. A prática e meditação dos três sóis. Respire profundamente e sinta seu corpo material, concentre-se e sinta toda a área abdominal. Você está no éter estético do duplo etérico de seu corpo material. Agora você usará o éter de impressão. Veja a pura energia luminosa irradiando de dentro de seu plexo solar, criando um sol azul celeste. A radiação é um movimento, possibilitado pelo éter cinético. Sinta e veja a nébula azul celeste dentro de sua área abdominal e uma radiação noética se expandindo para fora de seu corpo material em todas as direções. Você agora é o sol azul celeste, que tem em seu ponto médio uma nébula azul celeste em luz mais intensa. A nébula azul celeste cobre toda a área abdominal. Começa no externo e continua até a pelve. Ela se estende para fora do corpo na frente e atrás. Se você se concentrar intensamente, sentirá isso. Sinta que você vive conscientemente na área abdominal. Deseje que a saúde absoluta reine em seu corpo material. Continue respirando profundamente e confortavelmente. Agora um sol rosado começa a irradiar de seu centro cardíaco. Lentamente, lentamente, uma nébula branco-rosada é criada em seu peito. Ela se estende para fora do corpo na frente do peito e atrás. Agora temos duas radiações, uma de luz azul celeste e outra de luz rosada. Os centros são um pouco diferentes, mas a radiação parece um sol com duas nébulas, uma nébula azul celeste e uma nébula branco-rosada. Nos mundos psiconoéticos, as luzes coloridas não se misturam, elas não se assimilam e criam uma nova luz colorida como acontece no mundo material. Respire profundamente e deseje que a saúde emocional absoluta reine em sua personalidade eu consciente. Deseje que este sol limpe suas emoções inferiores e desejos irracionais. Agora sinta que você está em seu centro de cabeça. A luz dourada começa a irradiar, criando um sol brilhante. Uma nébula de luz amarelo canário cerca sua cabeça. Permaneça imóvel, calmo e em paz por um tempo. Agora sinta que você está em todo o seu corpo material. Veja um oval em forma de ovo de luz branca que envolve todo o seu corpo e as nébulas dos três sóis nos três centros. As radiações dos três sóis passam pela nébula do oval em forma de ovo de luz branca. Sinta-se conscientemente em sua personalidade eu consciente e deseje ser limpo e purificado. Peça por isso e será dado a você. Tome seu tempo até sentir que está novamente totalmente em seu corpo material. Capítulo 9. Os 7 céus. Não há apenas um céu, existem 7 céus. Os iluminados do passado os descobriram, descreveram e nos deram instruções de como podemos encontrar esses 7 céus. Existem apenas 7 céus? Claro, há muitos mais, mas a inteligência humana, não importa o nível que alcance, não pode ir além dos 7 céus. É claro que é ridículo apenas falar sobre os 7 céus sem provar sua existência e mostrar como abordá-los. Mas essas coisas exigem estudo, análise e tempo para descobri-las. Estudar e acreditar cegamente não significa nada. Estudar, conhecer e viver isso significa muito. Dascalos. O ensinamento. Como personalidade, vivemos em uma realidade multicamadas simultaneamente. Adeptos de hoje e de tempos passados experimentaram esses planos superiores de existência e até foram além deles. A Igreja Cristã identificou esses como os 7 céus. Os ensinamentos budistas no livro tibetano dos mortos falam desses estados de existência entre a morte e o nascimento, chamando-os de bardos. Sábios na Índia também ensinam sobre 7 lokas, mundos. Os pesquisadores da verdade, por meio de sua experiência direta, conhecem a realidade desses 7 céus e ensinam o caminho para experimentá-los. O que são os 7 céus? Do ponto de vista dos mundos de existência, esses céus são o plano material que inclui nosso planeta, nosso sistema solar, todos os outros sistemas solares, nossa galáxia e todas as outras bilhões de galáxias no universo de espaço tridimensional.
O duplo etérico do plano material, que é o equivalente etéreo da matéria e é composto de substância etérea. Os planos psíquicos com suas 7 divisões, cada uma com suas 7 subdivisões. Essas divisões são faixas distinguíveis de vibração e não divisões no sentido de espaço mensurável. O duplo etérico dos mundos psíquicos, que é o equivalente etéreo dos planos psíquicos e é composto de uma substância etérea mais refinada. Os planos noéticos com suas 7 divisões, cada uma com suas 7 subdivisões. Essas divisões são faixas distinguíveis de vibração e não divisões no sentido de espaço mensurável. O duplo etérico dos mundos noéticos, que são os equivalentes etéreos dos planos noéticos e são compostos de uma substância etérea ainda mais refinada. Esses 6 primeiros são os céus mundanos, pois são os mundos temporais de existência, o que significa que estão mudando o tempo todo. Esses céus luminosos foram criados usando as leis divinas eternas e imutáveis encontradas no estado noético superior. Essas leis divinas infalíveis são permanentes, mas os céus mundanos não são. O 7º céu é diferente dos outros céus. Ele é composto de supersubstância sem forma. É divino, e eterno, e permanente. O estado noético do 7º céu é o lar das leis divinas, causas e princípios imutáveis. Este céu está além dos conceitos dualistas. Este céu transcende completamente a polaridade do bem e do mal. Como poderia até mesmo um mestre autorrealizado descrever a realidade de um céu de vida sem forma para aqueles que só entendem a vida como ela existe temporariamente em formas vivas? Como poderia uma personalidade confinada nos mundos de... É possível compreender de forma significativa um mundo sem forma, desprovido de opostos? Não é possível. Assim, o plano material é o primeiro dos 7 céus. O plano material ou mundo engloba tudo que existe na terceira dimensão. O primeiro céu é a matéria mental, mente solidificada. Então, do nosso ponto de vista, o segundo céu é o equivalente etéreo de todo o plano material. Isso significa literalmente que cada coisa material tem um equivalente etéreo exato. Por exemplo, a Terra tem seu equivalente etéreo exato, composto de montanhas, oceanos, árvores, rios, lagos e tudo que existe na Terra. O equivalente etéreo do nosso planeta está dentro, sobre se estende por milhares de quilômetros ao redor do planeta. O mesmo acontece com qualquer outro planeta, lua ou corpo celeste. O terceiro céu é o que se conhece como os planos psicológicos da existência. O primeiro céu é mente-matéria, o terceiro céu é mente-emoção. Este céu está na Terra, sobre a Terra e se estende por milhares de quilômetros ao redor da Terra, mas existe em uma taxa de vibração mais alta. Cada planeta, lua e todos os corpos celestes têm seu próprio terceiro céu, e o terceiro céu de cada planeta ou Sol não toca o terceiro céu dos outros corpos celestes. Isso é o mesmo que dizer que a contraparte psicológica de qualquer corpo celeste não toca a contraparte psicológica de outros corpos celestes. Como a Terra, o terceiro céu também tem seu próprio equivalente etéreo. Esse equivalente etéreo dos mundos psicológicos é o quarto céu. Tudo que existe no terceiro céu dos planos psicológicos tem seu equivalente etéreo. Agora chegamos ao quinto céu, conhecido como os planos noéticos. Tudo que é material tem sua contraparte psicológica e, da mesma forma, tudo que é material e psicológico também tem sua contraparte noética. Este quinto céu está no planeta, sobre o planeta e ao redor do planeta. Todo nosso sistema solar flutua dentro da substância noética do quinto céu. Portanto, ao contrário dos mundos material e psicológico com seus duplos etéreos, todos os corpos celestes estão conectados e residem dentro do quinto céu noético. Claro que os mundos noéticos e tudo que neles existe também tem seu equivalente etéreo, que é o sexto céu. Este céu também está em todos os lugares no sentido de espaço e lugar. Resta apenas o 7º céu. O que alguém pode dizer sobre esse alto estado? O 7º céu é o mundo espiritual, a morada do nosso espírito, nossa verdadeira natureza. Os mestres que conseguiram tocar este céu enquanto ainda estavam na Terra mal podem falar sobre ele. Eles podem dizer que é bonito além da descrição. Você não encontrará ensinamentos sobre este céu em livros. No Antigo Testamento, Deus disse: "E façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Nossa imagem significa a imagem de todos os céus e aos mundos celestiais, mundo material, mundos psicológicos, os mundos da emoção e os mundos noéticos, os mundos mentais do pensamento. Estes mundos correspondem ao nosso corpo material, nosso corpo psicológico ou emocional e nosso corpo noético ou mental. Conforme a nossa semelhança significa que a humanidade em sua natureza divina é semelhante a Deus, como são os arcanjos. Portanto, a humanidade está à imagem dos céus, mas onde estão esses céus? Cristo foi claro a esse respeito, dizendo: "O reino dos céus está dentro de vocês." Os céus estão dentro da natureza divina do espírito, da alma, do ser. Agora vamos juntar tudo isso. Como seres humanos, nosso corpo material é do primeiro céu. Nosso corpo material é um veículo de expressão que usamos enquanto vivemos no mundo material e esse corpo material tem um duplo etéreo, que corresponde ao segundo céu. Também temos o corpo psicológico, que corresponde ao terceiro céu. Nosso corpo psicológico é um veículo de expressão que usamos enquanto vivemos nos mundos psicológicos. Este corpo também tem seu duplo etéreo, que é do quarto céu. Temos então um corpo noético, que corresponde ao quinto céu. O corpo noético é um veículo de expressão que utilizamos enquanto vivemos nos mundos noéticos. Da mesma forma, este corpo possui seu próprio duplo etéreo, que corresponde ao sexto céu. Finalmente, temos o 7º céu, que corresponde ao corpo espiritual, se é que podemos chamá-lo de corpo nesse nível. É a forma humana arquetípica, mas não é realmente um corpo. Temos corpos correspondentes aos céus que utilizamos quando viajamos nesses céus. Esses corpos, como os céus, estão entrelaçados e coexistem um com o outro. Para visitar um céu superior, devemos sair do corpo inferior. Por exemplo, para visitar conscientemente o terceiro céu, os planos psicológicos, devemos sair conscientemente de nosso corpo material, passando por seu duplo etéreo e compondo nossa autoconsciência em nosso corpo psicológico nos planos psicológicos. Esse processo é chamado de primeira exosomatose, que significa experiência consciente fora do corpo.
Para visitar o quinto céu dos planos noéticos, devemos então fazer a segunda exosomatose e deixar o corpo psicológico, passando por seu duplo etéreo e compondo nossa autoconsciência em nosso corpo noético nos planos noéticos do quinto céu. Para alcançar o sétimo céu é necessário uma terceira exosomatose, saindo do corpo noético, passando por seu duplo etéreo e entrando em nossa forma noética, que não é realmente um corpo, mas um estado de ser. No mundo radiante superior noético, encontramos um mundo de causas e ideias que estão definindo as formas que vemos primeiro aparecer nos mundos noéticos. Os místicos muito avançados, que podem alcançar o noético, podem ver qualquer coisa e tudo relacionado a qualquer forma de vida. Isso significa que tal místico poderia haver o círculo completo de possibilidades, do início ao fim, ao mesmo tempo, para qualquer forma de vida. Novamente, chegamos a um limite. Não é possível usar palavras para transmitir um significado adequado da magnificência dessa realidade. A única maneira de entender isso é através da autoconsciência superior, pela união de nossa personalidade com o espiritual nascer. O que se perde e o que se ganha ao alcançar a autoconsciência superior? Perdemos nossa identidade como personalidade e esquecemos nossa autoconsciência de tempo e lugar? Não, de jeito nenhum. Entrando no estado de autoconsciência superior, lembraremos de tudo sobre nossa personalidade, incluindo seu nome. Lembraremos até mesmo nossos nomes, bem como todas as experiências que tivemos em vidas passadas. Isso significa que uma única vida humana começa quando um raio da personalidade permanente ou da alma desce do sétimo céu do estado noético. Esse raio de luz da vida espiritual desce até o primeiro céu do mundo material, onde começamos nossa nova vida, vestidos em um novo corpo material. Então, quando o corpo material morre, nós, como autoconsciência, passamos pelo segundo céu para continuar nossa vida no terceiro céu. Após um tempo vivendo nos planos psicológicos do terceiro céu, passamos por uma agradável segunda morte, como é chamada, e passamos pelo quarto céu e entramos no quinto céu dos mundos noéticos. Aqui, continuamos vivendo nossa mesma vida, com nossa mesma aparência, interesses e nome, mas nas condições mais elevadas do quinto céu. Após viver por algum tempo no quinto céu, há uma agradável terceira morte, e como autoconsciência, passamos pelo sexto céu até o sétimo céu e em nossa verdadeira natureza no estado noético e descansamos por um tempo. Aqui, a alma, com a ajuda dos senhores arcanjos do karma, projetam e planejam nossa próxima encarnação. Então o processo começa novamente, pois o raio da personalidade é novamente projetado, vestido e encarnado como uma nova personalidade em um novo corpo material na Terra. O que chamamos de realidade é muito maior do que qualquer um nos contou, e nossa existência como personalidade dura muito mais do que podemos imaginar agora. Prática, visão geral. Ao limpar e purificar nossa personalidade junto com certas práticas de meditação, podemos transcender o mundo material e experimentar os diversos céus descritos. Podemos e devemos nos tornar bons cidadãos nesses céus superiores. Não devemos negligenciar o planeta Terra, nosso lar temporário no primeiro céu. O desenvolvimento para elevar nossa consciência a esses céus superiores deve proceder de uma maneira proporcional e equilibrada para ser seguro e eficaz. Há tanto sofrimento em nosso mundo material e não devemos ignorá-lo e buscar apenas nossas próprias experiências pessoais em mundos superiores. Nos mundos da separação, vivemos sob as poderosas forças da dualidade. Nessa condição, é muito fácil cairmos em uma mentalidade de eles e nós e polarizar grupos ou indivíduos em pares de opostos. Você pode ver a atitude de eles versus nós entre colegas, profissões, membros da família, religiões e entre raças. Em nenhum lugar essa visão míope é mais perigosa do que no nível nacional. Quando uma nação se polariza diametralmente contra outra nação, são criadas condições muito fortes e perigosas. Falamos sobre a criação de elementais destrutivos, das chamadas formas de pensamento negativas, que existem no nível pessoal e familiar. No entanto, elementais ainda mais perigosos são criados por nações inteiras. Esses elementais massivos de grupo tornam-se muito fortes, pois são fortalecidos pela população dessa nação. Neste momento, imensos grupos de elementais amantes da guerra estão sendo energizados com grande força e consistência. Os elementais da guerra tornam-se mais poderosos à medida que acumulam energia que busca a liberação. Essa situação está polarizando o mundo. As pessoas estão se dividindo rapidamente em grupos ideológicos opostos, e dentro de cada um desses grupos, novas divisões fracionam corações e mentes com medo, dúvida e confusão. Energetizar qualquer um dos lados da polaridade dessa situação apenas alimenta o problema. O bater dos tambores de guerra de um lado estimula o outro lado a agitar suas espadas em desafio. Até mesmo os protestos nas ruas, que queimam bandeiras e efígies em nome da paz, liberam energias que estimulam e alimentam as próprias forças de conflito contra as quais estão protestando. A ilusão cria oposição e divisão, enquanto a verdade gera integração e harmonia. Há um chamado a todos os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo para se elevarem acima do atrativo do conflito e criarem poderosas orações de paz. A verdadeira paz não é o oposto da guerra. A verdadeira paz não tem um contraponto polarizado. É uma paz que o próprio mundo não pode dar. Essa paz pode ser invocada em Deus e em nossa própria verdadeira natureza. Ao visualizar enquanto oramos pela paz, estamos criando conscientemente formas de pensamento angelicais cheias de amor e compreensão para toda a humanidade. Essas orações fortalecem as vibrações de harmonia e infundem razão em situações insanas. Transcender a mentalidade de eles versus nós também restaura nossa paz pessoal e nos leva a maior compreensão de que não há neles, todos somos nós. A prática, criando paz. Comece inspirando profundamente e confortavelmente. Inale lentamente luz branca, exalando qualquer escuridão. Seu corpo material agora está brilhando em luz branca brilhante, enquanto seu duplo etéreo e aura estão se tornando de um azul nebuloso. Sua consciência está se tornando mais leve e não mais atrapalhada por pensamentos e emoções pesados. Comece a expandir sua consciência em todas as direções de onde você está sentado. Ela sai do prédio, acima das árvores, como uma bolha crescente, até que você possa ver a cidade em que você vive. Uma linda luz rosa flui de seu coração psiconoítico, cobrindo primeiro a casa de seu vizinho, depois todo o bairro e finalmente toda a cidade. Você sente alegria. Continue expandindo até o ponto em que você possa ver todo o seu país.
Talvez haja problemas em alguma parte dele. Seu coração continua a derramar amor por todos. Todo o país está agora coberto por essa luz rosa nebulosa. Em seguida, espalhe sua consciência para englobar primeiro a cobertura de nuvens e depois a atmosfera. Você pode ver o planeta inteiro. É um paraíso lindo de oceanos azul profundo, vastas cadeias montanhosas e planícies exuberantes. Você sabe que há lutas em várias partes do mundo, grande infelicidade e você quer ajudar. De onde você está, não há fronteiras marcadas, nenhuma linha separando as pessoas. É um mundo só. Todo problema nasce da ignorância e do mal-entendido. Queremos nos amar e viver em paz. Agora seu coração é um rio de luz rosa que inunda as áreas de problemas no globo com paz e amor. Você vê milhões de rostos sorridentes banhados pela luz rosada. Você vê homens deitando suas armas e se abraçando em fraternidade comum. Você vê pessoas dando comida e roupas aos outros necessitados. Agora você vê o planeta se mover em sua direção e alinhar-se em seu coração. Momentos atrás, você estava no planeta e agora o planeta está dentro de você. Mantenha o planeta em seu coração. Agora retorne à sua personalidade atual e ao seu corpo material. Respire profundamente até sentir que retornou completamente. Deseje que a paz e a harmonia prevaleçam em sua área, seu país e no mundo inteiro. Capítulo 10. Anjos humanos, diabos humanos. Os elementais. Embora os elementais não sejam visíveis no mundo material agora, nos outros mundos eles serão materializados, eles estão cheios de energia e sempre estamos sob o peso deles. Toda a vida de um homem ou mulher no plano material, sendo feliz ou miserável, depende do peso e da natureza desses elementais que, embora invisíveis, são extremamente poderosos. Portanto, devemos aprender a natureza desses elementais. Primeiro, como eu disse, entendendo nossa responsabilidade em lidar com eles, como os construímos e os formamos, como eles nos afetam, e também o que esses elementais estão fazendo com as pessoas ao nosso redor. Claro, ao estudar esse tema dos elementais, também estudamos como uma pessoa pode desenergizá-los, fazer correções, e como pode construir escudos de elementais, anjos protetores, para impedir a influência dos elementais negativos e diabólicos sobre nós e os outros. Dascalos. O ensinamento. Vestimos nosso corpo material com roupas. Quando vestimos nosso corpo, não mudamos a natureza do próprio corpo material. Seja nosso corpo vestido com os melhores linho e seda da alta sociedade ou com trapos sujos de uma pessoa sem teto, nosso corpo não é afetado por suas roupas. Ainda é o mesmo corpo, em 2 braços, 2 pernas, 2 pulmões, e assim por diante. Também vestimos nosso corpo psíquico com as emoções, sentimentos e desejos que expressamos. Da mesma forma, vestimos nosso corpo noético com nossos pensamentos, conceitos e intenções. A maioria das pessoas se veste com suas emoções e pensamentos de forma muito menos consciente do que veste seu corpo material. Essas vestimentas psíquicas e noéticas, no entanto, não corrompem o raio de nossa alma-espírito no núcleo desses corpos. Ela permanece pura vida espírito-luz. Esse raio dourado brilhante é como a espinha dorsal de cada personalidade humana. Este é um ponto comum a todos os homens e mulheres. No entanto, nenhuma personalidade é igual à outra. Por que há diferença? O que faz as personalidades de gêmeos idênticos serem diferentes? Novamente, o raio da alma-espírito é vestido em corpos durante uma encarnação, e o corpo material, o corpo psíquico e o corpo noético. A maneira como vestimos nossos corpos psíquico e noético com nossos pensamentos e emoções distingue nossa personalidade das outras personalidades. É a qualidade e a quantidade dos elementais baseados em nossas emoções e pensamentos que criam a singularidade de cada personalidade, cobrindo aquele raio puro da alma-espírito. Em certo extrato da sociedade, existe a noção de que você é o que veste. Outros dizem que você é o que come. Alguns até pensam que são apenas o seu corpo material. Igualmente equivocada é a crença de que o verdadeiro eu é o que sentimos e o que pensamos. Nossos pensamentos e emoções são apenas expressões passageiras que mudam constantemente ao longo da nossa vida, portanto, não são o verdadeiro eu. A qualidade, quantidade e intensidade de nossas emoções afetam a transmissão da luz-vida da alma-espírito através de nossa personalidade. Quanto mais emoções amorosas e gentis expressamos, mais essa luz-vida brilha através da personalidade. Consequentemente, nos sentimos mais felizes e conectados ao eu da alma-espírito. Quanto mais emoções de medo, raiva ou negativas abrigamos e expressamos, menos essa luz-vida é capaz de penetrar em nossa personalidade e tocar as pessoas ao nosso redor. O mesmo acontece com nossos pensamentos e nossas. Corpo noético. Conscientemente ou subconscientemente, escolhemos quais emoções, desejos e pensamentos permitimos expressar. Portanto, somos muito responsáveis por eles. Não importa quão translúcida ou obscurecida essa luz possa ser dentro da personalidade, em sua fonte, é luz de vida perfeita. É essa luz de vida que Madre Teresa se referiu quando visitou os viciados em drogas, os alcoólatras e os desabrigados no Boveri de Nova York. Olhando para as personalidades desmoronadas, ela disse: tudo o que vejo em cada um de vocês é Cristo em um disfarce angustiante. Ela foi capaz de ver além de suas condições externas perturbadoras e ver o raio do Espírito Alma perfeito. Podemos cobrir essa luz ou desdobrá-la dentro de nossa personalidade. Se limparmos a personalidade de sentimentos negativos, pensamentos, comportamentos e atitudes insalubres, podemos substituí-los por amor verdadeiro, intenções nobres e serviço altruísta. Então criamos uma personalidade santa translúcida. Alternativamente, a personalidade pode ser tão contaminada por ódio, desejos impuros, pensamentos negativos e comportamentos desviantes que um tipo obscuro de egoísmo diabólico é desenvolvido. Mais comumente, é criada uma personalidade entre esses dois extremos. Por essas expressões individuais, nosso caráter é formado e nosso destino é semeado. O que exatamente é uma emoção e o que é pensamento? Do que são feitos e de onde vêm? Por que algumas emoções e pensamentos têm tanta influência sobre nós, mas outras emoções e pensamentos não têm muita influência? Por que é tão difícil nos libertarmos das influências dos sentimentos indesejáveis e prejudiciais? Estas são as perguntas de um pesquisador da verdade.
Essas perguntas nos levam a um dos ramos mais importantes de estudo dentro do sistema para a pesquisa da verdade, os elementais. Cada pensamento, cada sentimento, cada intenção cria e transmite um elemental. Os elementais são muito mais do que unidades estáticas de pensamento e emoção. Eles estão vivos, têm vida própria e sua expressão tem força e propósito. Outros ensinamentos espirituais chamam elementais de formas de pensamento. Os místicos sufis muçulmanos ensinam sobre essas formas de pensamento, chamando essas entidades de muvakals, que se traduz como elementais. Os místicos sufis também ensinam como uma pessoa dá a luz a eles, então eles têm sua própria vida e têm um certo propósito a cumprir. Quando uma pessoa dá expressão à raiva, ao ciúme e ao ódio, é como se estivesse criando um exército de inimigos ao seu redor. Na antiga língua sânscrita da Índia, eles eram conhecidos como vasanas. Os budistas chamam alguns tipos de elementais de energias de hábito e formações mentais de nossa consciência armazenada, nosso subconsciente. Certos biólogos, psicólogos e cientistas cognitivos também descobriram a existência dessas forças invisíveis, mais poderosas, dentro da personalidade do homem e da sociedade. Eles estão chamando alguns tipos de elementais de memes e vírus mentais. Esses cientistas se concentram em elementais de grupo que estão moldando a psicologia de nossa cultura. Eles chamam seu estudo de décadas dessas unidades de transmissão cultural de memetics. Os elementais variam em qualidade de angelical a diabólico. Cristo chamou certos elementais de espíritos mudos e sem sentido, espíritos impuros e ainda outros de espíritos malignos. Espíritos mudos e sem sentido são os sentimentos e pensamentos distraídos sem sentido que clamam por nossa atenção e enchem os rasos de nossa mente. Espíritos impuros são as emoções e pensamentos negativos que degradam a personalidade. Espíritos malignos são os elementais diabólicos que são muito destrutivos tanto para a personalidade hospedeira quanto para aqueles ao seu redor. Não se engane, esses são verdadeiros demônios em todos os sentidos da palavra, mas os mais horríveis que as pessoas criam são demônios de natureza humana, mas não os verdadeiros demônios. Os verdadeiros demônios são os elementais criados pelos chamados caídos. Se os elementais negativos criados pelos humanos são. Permitiu que poucos soubessem o que aconteceu naquela noite. A experiência de Napoleão na Grande Pirâmide é uma das histórias mais notáveis que ilustram o poder e o impacto dos elementais guardiões. Continuação da tradução do capítulo 10. Quando expressões negativas de pensamento e emoção são constantemente permitidas dentro da personalidade, elas crescem em poder e número e formam grandes elementais de grupo que podem vir a dominar a personalidade que os hospeda. Eles podem até mesmo ganhar uma posse temporária sobre a personalidade. Esses elementais podem influenciar a personalidade a cometer comportamentos horríveis, crimes, e em alguns casos, levá-la à insanidade. Cristo ensinou seus discípulos curadores a remover os elementais nocivos das personalidades aflitas que eles estavam torturando. Dascalos e os ensinamentos dos pesquisadores da verdade também nos ensinam como libertar nossa personalidade dos elementais negativos, bem como criar elementais de escudo angélico para nossos entes queridos e para nós mesmos. Para começar a entender exatamente o que é um elemental, devemos classificá-los de acordo com sua natureza e pureza. No sentido mais amplo, existem duas classificações principais. O tipo mais comum é o elemental de emoção-pensamento ou formas de desejo-pensamento. Os seres humanos projetam milhares desse tipo diariamente. Nós até projetamos esses tipos de elementais quando dormimos. Este tipo é composto principalmente de emoções, desejos e sentimentos, com muito pouco pensamento. A vasta maioria dos elementais criados ou reenergizados por humanos se enquadra nessa categoria. Os elementais do tipo emoção-pensamento podem variar de extremamente desprezíveis a muito nobres, mas a maioria não é tão nobre. Individualmente, esses elementais de emoção-pensamento não são tão poderosos quanto outro tipo, a menos que se reúnam e formem grandes elementais de grupo. A outra classificação é o tipo de elemental pensamento-emoção. Este tipo é criado por mais pensamento do que emoção. Nesse tipo, o pensamento é a força dominante e a emoção torna-se subordinada. Esses elementais de desejo-pensamento manifestam resultados mais rapidamente de maneira mais eficaz do que os baseados em emoção. Os elementais, que são conscientemente criados principalmente com pensamento, tendem a ter maior longevidade e poder. Os hierofantes do Antigo Egito sabiam disso e desenvolveram sua habilidade de criar essas formas de pensamento vivas em uma ciência poderosa. Certa vez, em Chipre, após Dascalos concluir suas lições semanais, alguns alunos e eu queríamos explorar a Grande Pirâmide no Egito. Naquela época, ainda era possível subornar os vigias noturnos da pirâmide para que deixassem você entrar e passar a noite. Depois de uma escalada incômoda bem dentro da montanha de blocos de pedra até a câmara do rei, eles trancavam a entrada, apagavam as luzes e deixavam você sozinho durante a noite na escuridão absoluta. Ao sairmos, mencionei a Dascalos que estávamos pensando em fazer isso. Perguntei-lhe o que ele achava da ideia. Ele disse suavemente, você pode fazer, mas isso não o mudará. Pode ser que você se assuste, porque há elementais guardiões criados pelos hierofantes egípcios que ainda vivem nas pirâmides. Ele acrescentou muito seriamente, e às vezes eles atacam. Então, ele fez um movimento de ataque com a mão, como uma cobra, e um arrepio percorreu minha espinha. A ideia de ser atacado na escuridão total por um elemental guardião de 4.500 anos nos fez reconsiderar toda a ideia. Mais tarde, Dascalos escreveu em seu livro Símbolo da Vida, muitos elementais criados como guardiões de monumentos e túmulos de faraós no Egito Antigo, muitos séculos atrás, ainda estão ativamente protegendo esses monumentos. Muitos egiptólogos e arqueólogos tiveram experiências amargas quando atacados por esses elementais guardiões. Existem muitas histórias sobre esses ataques, e eu pessoalmente conheci um sujeito que sofreu esse tipo de ataque aterrorizante na Câmara do Rei, mas a mais notável dessas histórias foi a experiência de Napoleão Bonaparte. Ele invadiu e tomou o controle do Egito em 1798, e depois foi à Grande Pirâmide no Planalto de Gizé. Napoleão pediu para ser deixado sozinho na Câmara do Rei. Quando ele saiu, estava pálido e obviamente abalado. Um de seus ajudantes perguntou se ele havia testemunhado algo. Napoleão se recusou a comentar e proibiu qualquer um de mencionar o episódio. Com o passar dos anos, ele
Mantive sua experiência em segredo. Apenas em raras ocasiões ele aludiria a ter recebido prenúncios de seu futuro, o que, claro, não terminou bem para ele. Pouco antes de seu falecimento, ele estava prestes a revelar sua experiência a seu confidente, Las Cases. No entanto, parou, dizendo, não, qual é a utilidade? Você nunca acreditaria em mim. Isso também revela como a vida ativa dos elementais que criamos pode ser extremamente longa. Nós os encontraremos nos mundos psiconoéticos quando passarmos e eles até viajam conosco para nossa encarnação futura, ajudando ou atrapalhando nosso progresso. Portanto, o conselho é frequentemente dado, cuidado com o que você deseja. Isso porque todos os nossos desejos, fraquezas, forças e nossos modos habituais de pensar e agir criam ou reenergizam elementais. Uma vez criado, um elemental não pode ser destruído. Eles continuam ativos até cumprirem seu propósito ou até serem desenergizados conscientemente. O elemental não pode ser destruído, mas seu poder pode ser destruído desenergizando-o. O segredo em desenergizar um elemental está em se desinteressar completamente dele. Nossos elementais criados vêm formar nossa personalidade e definir nosso caráter. É essa personalidade, cheia de ideias, sentimentos e pensamentos conflitantes, que confundimos como nosso verdadeiro eu. Esse eu de personalidade é, no máximo, uma sombra fraca do nosso verdadeiro eu projetada no terreno desigual da dualidade. Para realmente conhecer e experimentar essa verdade, devemos mudar nosso senso de identidade de nosso eu sombra para nosso verdadeiro eu espiritual almático. Fazer isso significa que devemos ganhar domínio sobre nossos pensamentos e emoções, os elementais que criamos e reenergizamos. Dominar nossas emoções e fraquezas indesejáveis não significa lutar contra elas e suprimi-las com força. Dominar nossas emoções e desejos significa ganhar controle sobre elas, tornando-nos seus mestres e não seus escravos. Um elemental tem uma existência, uma vida e um propósito próprios. Para que algo exista, é necessário uma forma. Quando desejamos um objeto, por exemplo, um tipo de carro, estamos criando um elemental, que está adquirindo uma forma. Neste exemplo, a forma do elemental assume a forma e a cor do carro específico que desejamos. Ele primeiro se forma em nosso duplo éterico no local do chamado terceiro olho. Neste ponto, antes de ser projetado, é muito pequeno em tamanho, como a cabeça de um alfinete. No entanto, nele estão impressados todos os detalhes que conhecemos sobre o carro que desejamos. Depois de projetá-lo consciente ou subconscientemente, ele adquirirá o tamanho completo do objeto que desejamos. Tudo isso é visível a um clarividente bem desenvolvido. Esses elementais são criados através de nossos duplos étericos. Eles são compostos de substância etérica em diferentes graus de pureza e força. Uma vez projetados a partir de nós, eles trabalham para alcançar seu propósito de trazer sobre as condições para manifestar o objeto desejado ou o efeito que conscientemente ou subconscientemente queríamos. Quando guardamos e expressamos emoções negativas como desespero, ciúme, medo ou ódio, criamos elementais que adquirem uma forma. Qual forma esses elementais destrutivos estão adquirindo? Eles adquirem as formas de cobras, bestas e outras formas angustiantes. Eles adquirem essa forma de acordo com a qualidade dos desejos e pensamentos que os criaram. Suas formas e suas cores revelam suas naturezas. É realmente misericordioso que as pessoas não possam ver as formas dos elementais destrutivos, pois elas as aterrorizariam. Pode ser necessário um clarividente para ver essas formas, mas qualquer pessoa pode senti-las. Se você se aproximar de uma pessoa que você conhece bem e ela estiver tendo fortes emoções e pensamentos negativos sobre você, não é difícil sentir esses elementais ruins. Da mesma forma, quando estamos perto de um querido amigo ou companheiro amoroso, podemos facilmente sentir esses bons elementais.